tema? Obediência a quem? Obediência a Cristo, a melhor adoração, parte 2. Obediência a Cristo, a melhor adoração, parte 2. Coloque em Filipenses, por favor, 2, do 12 em diante. Pode ficar sentado mesmo, amado. Entenda que todo mundo aí? Ninguém quer vir aqui? Ouça. Eu não vou ficar bravo, mas é que durante a ministração a gente não se segura e a gente sobe. E a igreja acha que o pastor está nervoso. Não, é que a unção vem uma autoridade. E eu te digo, muitas das vezes, nós estamos prostrados fisicamente, ou até mesmo em pé, em reverência à leitura da palavra, mas dentro de nós há uma outra condição. Então entenda que obediência, eu poderia chamar o Douglas, de vários os filhos espirituais que eu tenho, chamo ao Douglas. E dou a ele uma quantia em dinheiro e digo assim, vá buscar água para o pregador. Só que sempre tem sido ele. E dessa vez ele diz, mas pastor, eu de novo? Mas aí ele fala, amém, eis-me aqui e vai. Mas já existiu uma palavra antes do Douglas. Preste muita atenção. Muita atenção. A obediência é algo sério. Porém eu tenho a dizer que a obediência de uma igreja, ainda importa dizer que ela é imatura. A obediência de uma igreja ainda importa dizer que ela é imatura, ela é precoce. E ela não guarda nenhum tipo de honra ainda. Porque o Douglas, ao pegar uma quantia em dinheiro, ele diz, eu de novo, mas depois ele foi. Só que a primeira expressão que sai da boca dele é uma obediência a uma ordem, a um pedido. E obediência, ela dá acatamento a uma ordem, a um pedido, a um ato. Porém, o que Deus quer que nós aprendamos, que acima dessa obediência, algo mais sublime, algo mais perfumado, algo que chega como um cheiro agradável diante de Deus, é o princípio da honra. A honra, ela é uma atitude que provém do coração, de bom grado. Então nós podemos ter o local que nós trabalhamos de pessoas obedientes, podemos ter a palavra da salvação, todo mundo batendo continência, aquela obediência, e mesmo assim, tudo que esta igreja, inclusive eu que sou parte dessa igreja, podemos não ter o nosso clamor chegando até o Senhor, o nosso louvor chegando até o Senhor, a nossa adoração chegando até o Senhor. Enfim, tudo que nós fizermos, amado, apenas por questão de obediência, nós podemos estarmos numa condição onde não agrade a Deus. Então, você só ser obediente à palavra, não significa que você está honrando a palavra. Você só ser obediente a Deus, não significa que você está honrando a Deus. Porque você e eu podemos ser obedientes por N circunstâncias. Eu obedeço a palavra com medo de ir para o inferno. Eu obedeço a palavra sendo um dizimista ofertante, porque eu tenho medo que o migrador, o gafanhoto, a lacusta, o devorador devore tudo. Enfim, eu me batizo porque em obediência à palavra, porque eu tenho medo que se eu não cumprir as escrituras sagradas, eu poderei em tese não obter a salvação eterna e não estar indo para a eternidade com Cristo. Mas não é bom, pastor? Não é bom, apóstolo, ter uma igreja obediente? Sim. Só que a obediência que Deus quer é aquela que eu ministrei domingo. Não adianta o Douglas, por exemplo, estar fisicamente prostrado em louvor, em adoração, sendo que o eu dele, que é a alma dele, e a carne dele estão em pé dentro dele.
Então não há reverência, há uma suposta reverência, mas não verdadeira, há uma falsa prostração, há uma falsa oração, há uma fictícia. A obediência, ela se confunde com o princípio de honra. Agradar a Deus é honrar a Deus, honrar com tudo aquilo que nós somos, Romanos 12, 2, nos oferecendo como um sacrifício vivo diante do Deus eterno, para que se cumpra a vontade de Deus através da minha vida. É não temer o que vamos comer, beber, vestir. Então obediência, amado, você pode ser obediente para não perder o teu emprego, você pode ser obediente a um guarda de trânsito para que ele não te encha de multas, já tomou uma por uma infração, enfim. Mas isso não significa que você está reverenciando, honrando e agradando a Deus. Então o que Deus espera nesta noite é que você continue sendo uma pessoa obediente, sim, a tudo aquilo que sai da boca do Deus vivo. Mas muito mais, além, acima de tudo isso, Deus prefere, Deus almeja, Deus tem gozo, Deus tem alegria, que os seus filhos não só obedeçam em tudo aquilo que a palavra pede para que nós obedeçamos, mas que algo a mais exista o bom grado, porque só aqueles que temem a Deus podem agradá-lo e podem reverenciá-lo e honrá-lo. Temor é um zelo, é algo demasiadamente acima daquilo. Peço para o Douglas, varre para mim, tira os cabelos desta igreja, por favor. Ele diz, amém, pastor. E agora ele, num outro histórico, ele fala, mas só varrer não é o suficiente. Tem um aspirador de pó, vou fazer um serviço melhor. Outra coisa, só isso, pode ter algumas manchas no chão, eu vou passar um pano molhado, e depois eu vou pegar algum produto que ele tem lá perfumado e vou passar, então algo a mais, algo feito de coração, de bom grado. Isso Deus recebe. Neste negócio está Deus, fora deste negócio não está Deus, e nós estamos condicionados a estarmos apenas agradando ao homem que dá uma ordem. Por exemplo, eu sou pastor, Deus me usa para dar uma ordem, mas Deus não quer que vocês simplesmente obedeçam esta ordem, mas que vocês cumpram esta ordem, obedecendo esta ordem, mas acima disso que vocês reverenciem esta ordem, transformando algo de coração, algo que traz gozo, alegria, que traz felicidade ao coração de vocês. É chegado o tempo daquilo que nós demonstramos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós liberamos pelas nossas mãos em forma de trabalho, aquilo que nós liberamos pela nossa boca, pelos nossos lábios, pela nossa língua, pela nossa voz, por aquilo que sai de nós, seja algo que venha honrar a Deus em todos os aspectos. E nem sempre honra a Deus aquele que mais dá, mas aquele que tudo dá. Não é aquele que obedece, melhor dizendo, não honra a Deus aquele que apenas obedece, mas aquele que dá tudo de si, para agradar ao único que merece toda a honra e toda a glória. Vocês entendem isso? Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Obediência, grave isso, não é a escola de Cristo de sexta-feira, mas continue trazendo um caderno e anote, ou quando for para o canal do YouTube, assista de novo e anote. Porque obediência, simplesmente ela está adestrita a um ato só de obedecer, para evitar um dissabor, para evitar que algum dano ocorra, que você seja chamado a atenção, que você seja descartável, porque aquele que não obedece numa empresa, passa a não obedecer o teu superior. Se meta a não obedecer um superior que está, um líder de seção, um chefe de setor. O que ele faz? A desobediência traz o quê? Prejuízos. Por isso que muitas pessoas, elas quando chegam numa igreja, onde ela tem uma doutrina humana, ela se adequa certo, se lá ela foi bem doutrinada, ela se adequa bem. Porém, nós teremos ainda uma igreja carnal e almática. O que é almática? Alguém que vive na alma, no seu eu, mas que ainda não agrada a Deus. Então Deus nesta noite quer que a igreja entre
dentro desta mensagem e comece a assimilar pelo teu espírito que, além de obedecer, existe o que chamamos de um ditado: é melhor o quê? Obedecer do que sacrificar, dizia o pastor Adilson Quinta. Mas não é só isso, amado. Não adianta só você ser obediente, você tem que dar algo a mais. E este algo a mais significa reverenciar, honrar, com tudo que você tem e com tudo que você é. Deus, Ele não quer apenas parte de você. Deus não quer apenas áreas de você, setor de você, um pedaço de você. Deus te quer para Ele integralmente. Porque a salvação também, ela não vem em pedaços. Ela vem por inteira. Você entrega a tua vida a Cristo, o recebe como Senhor da tua vida, e Ele te recebe como filho. Então tudo aquilo que nós formos fazer a partir de hoje, não queira ser apenas uma pessoa que diz amém, amém, que só obedece. Porque você, diante do homem, você é uma pessoa obediente, mas diante de Deus, Deus requer de você e de mim algo a mais. E este algo a mais é uma atitude, que significa honra. Honrar pai e mãe, honrar o teu Deus, honrar com os teus dízimos, tuas ofertas, com o que você é. Não queira honrar a Deus aparecendo de vez em quando na sua casa. Não queira dizer que você está honrando a Deus aparecendo de vez em quando e ofertando e dizimando. Cada 2, 3 meses aparecendo na igreja para participar do corpo e do sangue do Senhor. Porque Ele participa na tua vida 24 horas. Se não for a mão do poderoso de Israel, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, nós já estaríamos extintos. Nós já teríamos sido cancelados. A nossa história já teria sido arrancada dentre os seres viventes da face da terra. Porque Ele te guarda. Ele te protege a todo e qualquer instante. E nós não reverenciamos. Nós não damos graças, e a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 1,18, que nós temos que dar graças por tudo aquilo que Ele é, e por tudo aquilo que Ele já fez. Ele não vai fazer nada na tua vida, já está feito. É errôneo, é errado a nossa interpretação que Deus vai dar livramento, Ele já deu. Que Deus vai salvar, Ele já salvou. Que Deus vai curar, Ele já curou. Que Deus vai prosperar, Ele já prosperou. Que Deus vai abrir uma porta de emprego, Ele já abriu. O problema é que, por nós não termos uma vida em Deus, uma vida com Deus, uma vida não de religião, que Deus abomina a religião. Deus não criou a religião, mas sim o homem. E anátema seja o homem por ter criado a religião. Maldito seja o homem por ter criada essa maldita religião. Ela não traz nenhum bem, porque matam em função, em nome da religião. E Deus não está na religião. Deus, Ele está na pessoa do teu Filho, que é Cristo. O viver nosso é Cristo. E quando Cristo, Ele preenche o nosso eu, a natureza de Cristo é o quê? Obediência. Cristo é obediente? Não, Cristo é a própria obediência. Entenda que Cristo, um ser espiritual, Ele precisou de um corpo. Na primeira manifestação de Cristo, Ele precisou de um corpo. Qual o nome deste corpo? Jesus. Para Ele manifestar, além de Ele ser obediente aonde Ele estava, no reino da eternidade, no supremo propósito de Deus, na família de Deus, sendo Ele uma das pessoas da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, a segunda pessoa da Trindade. Ele precisou de um corpo. Sendo Ele lá obediente em tudo aquilo, Ele quis ser um ser obediente dentro de um corpo. E este corpo se chama Jesus. E aqui Ele pôde dizer piamente que Ele não só era obediente quando Ele estava com o Pai, mas quando Ele estava aqui num corpo físico, humano, andando como um ser humano. Tanto que Ele dizia: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer nos céus. Eu só falo o que eu ouço meu Pai falar nos céus. Obediência.
vocês estão aqui, eu aqui, ainda existe a igreja sobre a face da terra por causa da obediência. A própria obediência esteve presente e andou entre nós, comeu como um ser humano, esteve exposto às mesmas tentações, a tudo isso que o mundo oferece, mas ele nunca caiu, ele nunca pecou. O segundo corpo do qual eu quero falar, é o segundo corpo que com a ida de Cristo, de Jesus Cristo, o teu Espírito veio sobre as nossas vidas, e agora ele precisa de um segundo corpo. Este segundo corpo é a igreja, é o corpo de Cristo, e ele está habitando neste corpo, para trazer novamente a obediência à igreja, para que ela cumpra o teu propósito. Então Cristo, ele precisou de um corpo, Jesus é este corpo, e agora este segundo corpo se chama a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Se a igreja não é obediente, ela não tem Cristo. Se a igreja não é obediente, ela não tem Cristo. Se você não obedece a palavra de Deus, você não tem Cristo. Se você não obedece a palavra de Deus, você não tem Cristo, você não tem salvação. Mas um dia eu fui salvo, sempre salvo, em termos sim, concordo e discordo. Temos que sermos fiéis até a morte, para que possamos receber a coroa da vida eterna. Precisamos prosseguir em realizar, em cumprir o nosso chamado, o nosso propósito. Em tudo dai graças, sim, em tudo dai graças. Então começa hoje a dar graças por esta palavra, amém? Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo falando, o apóstolo Paulo falando aos filipenses. Porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e com tremor. Já somos salvos. O apóstolo Paulo estava falando aos filipenses: coloque em prática agora o plano de salvação, a salvação que chegou até vocês. Comecem a obedecer agora tudo aquilo que as escrituras reivindicam para que nós sejamos. Sou salvo e vou agora viver sentado numa cadeira de igreja, ou ceando pela televisão, assistindo o culto pela televisão, pela internet. Nunca mais terei comunhão como membro do corpo de Cristo. Coloque em prática com temor e com tremor o plano de salvação. Quando você entregou tua vida a Cristo, não só Ele lhe deu, lhe concedeu, pela graça, pela misericórdia, por causa da tua fé, a salvação, mas Ele deu libertação, Ele lhe deu também cura, e Ele lhe deu a possibilidade de nós entendermos o plano de Deus, e com Ele sermos levados à cruz, e com Ele termos a nossa carne destruída, termos a nossa alma convalidada no Espírito, morrermos com Ele, sermos sepultados com Ele, e sermos ressuscitados com Ele. Cristo, ao passar por este processo, recebeu um corpo glorificado. Olhe para cá e entenda, recebeu um corpo glorificado, andou um período entre nós e foi ascendido, ascendeu-se ao céu, está hoje no trono da glória. Nós precisamos entender este processo, amado, e este processo é fundamental, e sem entendermos esse processo, ou melhor, para que entendamos este processo, é necessário entendermos a obediência. Jesus, em João 17:4 disse: Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo as obras que tu me deste para fazer. Então ele foi obediente, até a morte de cruz. Ele se tornou a própria obediência. Você não consegue obedecer, eu não consigo obedecer, nós não conseguimos obedecer sem Cristo dentro de nós, sem a natureza de Cristo. Qual é a natureza de Cristo? A obediência. Ele não só tem a natureza de obediência, Ele não só é obediente, mas Ele é a própria obediência. Ele é a própria obediência. Quer conseguir cumprir os mandamentos?
quer conseguir cumprir a palavra, vivenciar a palavra no seu espírito e depois fisicamente, naturalmente, transformando em atitudes aonde todos vejam, comece a receber a Cristo. Quanto mais de Cristo você tem, mais Cristo cresce, mais a justiça dele, porque ele é manso, você se torna manso, você se torna pacífico, você tira. Porque aonde começa a entrar Cristo, aonde começa a entrar a luz, aonde começa a entrar as virtudes de Cristo, a natureza de Cristo, ele é manso e humilde, ele é pacífico, ele é obediente, ele é uma pessoa que honra e honrou em todos os quesitos o teu pai. Não negou nunca uma ordem, nunca uma revelação, nunca ele deixou de lado para mais tarde aquilo que Deus expressou ao teu coração, o que Deus falou ao teu ouvido, o que Deus colocou na tua mente, no teu coração, o que ele viu Deus fazer, o que ele ouviu Deus falar. Ele nunca renegou, ele nunca negou, mas ele sempre prosseguiu. E nós precisamos, para atingirmos o mesmo nível que Cristo, nós precisamos do seu Espírito. Mas ele era Cristo, ele era o Deus encarnado. O Espírito Santo que retirou a Jesus Cristo das profundezas da morte, é o mesmo Espírito Santo que foi derramado mediante a pregação do apóstolo Pedro sobre aqueles 3.000 homens. É o mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Cristo, é o mesmo Espírito Santo que vive e quer viver dentro de nós. A diferença é que ele tinha uma vida com o Pai. Ele era obediente, em média, diz as Escrituras, por tudo que pesquisamos e lemos como livros paralelos à Bíblia, em média 6 vezes ao dia. Ele vivia uma vida de comunhão plena, porque ele sabia que ele tinha que cumprir um propósito. Sabe por que lhe falta dinheiro? Sabe por que as portas estão fechadas na tua vida? Sabe por que a doença tem te assolado? A desgraça tem consumido a tua família? Porque existem pessoas que estão padecendo de doenças como síndrome do pânico, pessoas que estão deprimidas, deprimentes. Tudo isso porque é a ausência de Cristo, é a ausência do poder de Deus, é a ausência de Deus na vida da pessoa. Porque aonde Cristo está, a vida, aonde Cristo está, a paciência, aonde Cristo está, a intrepidez, a coragem, a valentia, aonde Cristo está, a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não queira que aqueles que se aproximam de Deus queiram chegar com as suas mãos vazias sem a fé. Deus não está falando de dinheiro, Deus não está falando de nenhum outro tipo de oferta, a não ser da fé. Entenda que, me põe agora o Espírito Santo no meu coração, algo que, amém? Me faz lembrar de Abraão. Abraão, ele não quis saber o motivo que Deus quis que ele fizesse aquilo. Nossa, tremendo. Amém. Muitas das vezes nós queremos entender a Deus. Nós queremos entender a Deus, está forte. Queremos entender a Deus, e Abraão não quis entender a Deus. Num gesto de fé, ele foi obediente à fé, na palavra do Pai. Tome o teu filho Isaque, siga até um local onde eu vou mencionar, dizer, e lá sacrifica o teu filho. Ele não questionou, ele não quis entender, ele foi obediente à fé. O que falta para nós é sermos obedientes à voz de Deus. Se Deus falou, está falado. E quando ele estava ali, pronto a sacrificar o teu filho, deitado sobre aquele local, Deus brada e diz para ele não carecer, não ser mais necessária aquela atitude dele. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que Deus queria retirar, cancelar, dizimar, arrancar alguma coisa que não estava bem dentro daquele coração, daquela vida. Muitas das vezes nós somos bem diferentes de Abraão. Abraão lhe obedeceu, ele não retrucou. Muitas das vezes Deus nos dá uma palavra e nós ficamos questionando a palavra.
Eu quero ter o entendimento primeiro, eu quero ter a revelação primeiro para depois eu ir. Se Deus falou, vá, vá. Se Deus falar, fica, fica. Se Deus falar, recua, recua. Se Deus falar, planta bananeira, planta bananeira. Se Deus falar, pula, pula. Se Deus falar, deita, deita. O problema é que nós queremos entender para depois agirmos, para depois obedecermos. Também tem um caso na Bíblia, onde Maria, a mãe de Jesus, diz as Escrituras, que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nasceria em Belém de Judá, e ela estava em Jerusalém, a mais ou menos 100 quilômetros do local, mas ela foi obediente, montou num burro, e foi com José, para onde dizia as Escrituras. Por que disso? Porque é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor por fé obedecer. Então a partir de hoje você vai começar a igreja do Senhor, inclusive eu que ministro a palavra, obedecer. Deus falou, Deus riscou, você corta. Deus apontou, você corta. Deus disse, você vai. Deus falou, fica, você fica. Deus fala, pula, você pula. Se Deus fala, rola, você rola. Se Deus fala, vai deitar, vai descansar. Quando nós temos Cristo no nosso barco, Ele estava descansando, Ele não estava em desespero, porque a tempestade assolava. Mas aqueles que não tinham Cristo, aqueles que não tinham uma fé sobrenatural, aqueles que não tinham a convicção de causa de quem é Cristo, o Deus Todo-Poderoso, fiquem em desespero. O quanto nós vemos de pessoas dentro da igreja desesperadas, achando que agora não vai dar, achando que agora a giripoca vai piar, que a porca vai torcer o rabo, que vai entrar no toleiro e vai acabar tudo em nada. Ei, quem dá a última palavra é o Senhor. Mas a pergunta é, quanto você tem da palavra de Cristo dentro de você? Ter a palavra de Cristo é ter Cristo. Dizer eu tenho Cristo, quanto você tem da palavra dele? Quanto você tem na ponta da tua língua, em obediência à palavra, alguns versículos, mas com revelação e com entendimento? Qual é o entendimento da palavra que você tem, para quando Satanás chegar e falar, tu vai morrer de AIDS agora ou de câncer? Você tem Mateus 8,17 que diz que sobre Jesus foram levadas todas as doenças. Você tem Isaías 53, 4 e 5, 1 Pedro 2,24 que diz que pelas feridas e pisaduras do Senhor Jesus nós fomos curados, sarados. Você tem a palavra de Deus na ponta da tua língua que diz que 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Tu tem Filipenses 4, enfim, que diz, ou 2,13, ou 4, alguma coisa que diz que Ele suprirá a nós em todas as nossas necessidades, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então entenda aqui, não adianta só obedecer, sem termos atitude. De honrar, o que é honrar? É ter algo além da obediência. E algo além da obediência é reverência. É não tirar o seu corpo da cama e nem relar o pé no teu chão sem dizer, eu te louvo, Pai. O Senhor conhece meu coração. Eu sei que meu trabalho parece um matadouro. Eu sei que eu vou hoje sem perspectiva alguma, mas o Senhor há de me direcionar. Falta reverência. Não adianta vir aqui louvar, não adianta vir aqui tocar instrumento, não adianta vir aqui pular, rolar, orar em línguas, se no momento mais crucial da tua vida, você tem debandado, você tem recuado, você tem deserdado. Deus, Ele quer, além das tuas palavras, que não sejam mentiras, mas sim verdades, Ele quer que proceda do teu coração. Reverenciar a Deus é permitir que o sentimento proceda num coração, sendo que o coração do homem é enganoso, mas quando o teu espírito está ligado com Ele, Ele purifica o teu coração. O coração do homem é enganoso, o que sai do coração do homem projeta aquilo que ele é. A boca fala do que o coração está cheio. Então se o teu coração, pelo Espírito Santo, estiver cheio de Cristo, teu coração vai permitir que a tua boca comece a profetizar a mudança de cativeiro. O maior derrotado é você, quando você não entende que ele já é derrotado. Derrotado é você juntamente com Satanás, por você não crer que ele já é derrotado. Ele não vai ser derrotado, ele já foi derrotado.
As obras de Satanás não vão ser destruídas, já estão destruídas. O problema é que nós queremos orar, quebra, destrói, entra, faz. Já está feito, apenas temos que tomar posse. Então não adianta, amado, muitas coisas que nós fazemos por religião, por religiosidade, por ignorância. Eu ensinava isso sexta-feira na Escola de Cristo. Satanás é o príncipe das trevas. Trevas, na origem da palavra hebraica, significa ignorância, pai dos ignorantes. Não é um xingamento, é a ausência de conhecimento. Ausência de conhecimento da palavra de Deus, ausência de entendimento. Então, por favor, não queira ser apenas um servo, um filho obediente. Deus quer algo mais. Eu estou preparando o trampolim para o próximo domingo, nós entrarmos no princípio da honra. Deus quer que vocês passem a honrá-lo, não só obedecê-lo. Honrá-lo. Honra é algo que procede do coração. Então, se o seu coração não for tratado, se o teu coração não for tratado, o que vai proceder? Não vai proceder de novo honra, não vai proceder reverência, não vai proceder gratidão. Porque entenda algo, deixa eu falar algo. Você está piamente seguindo a risca, não falta de domingo, não falta de quinta, está na escola de Cristo, e as coisas estão só Jesus na causa. Entenda que é um grande momento para você agradecer a Deus, porque são provas. Possivelmente não sejam lutas, mas sejam provas, porque você está andando debaixo do centro da vontade de Deus. É isso que Deus manda te dizer, é verdade. Fugi um pouco do assunto, mas é isso. Se você está tendo adversidades além do comum, você não está suportando, mas você está fazendo a tua parte, bem feita, de coração, querendo acertar, não sendo arrogante, não sendo soberbo, não sendo desobediente, é porque Deus está permitindo estes acontecimentos na tua vida, para forjar o teu caráter, forjar a tua natureza e introduzir, implantar a natureza de Cristo. Isso ocorre comigo, está acontecendo comigo. Não preciso entrar no mérito por tantas adversidades. Toda vez que aquilo ainda me causa estranheza, causa tristeza, causa repugnância em mim, é porque eu estou com uma luz no fundo, sinalizando, pem, você não está passando na prova. Aí Deus, Ele coloca outra prova, e de novo, pem, o alerta. É porque eu não estou descansando no Senhor. Eu não estou tendo plenamente dentro de mim a natureza de Cristo, que é manso, pacífico, humilde, obediente, reverente. Ei, se isso está acontecendo com você, curve-se à vontade de Deus. Quando você aceita o que vem de Deus, mesmo que seja tribulações, mesmo que seja provações, Deus, Ele é expert em transformar provas, que são tribulações, em bênção. Pode chegar Balaão querer fazer uma oração contrária contra ti, contra os teus negócios, contra a tua família, contra o teu ministério. Deus é expert em transformar maldição em bênção. Mas só ocorre na vida daqueles que estão querendo obedecer e querendo ser algo a mais do que meramente um obediente. Você doma um cavalo, ele se torna obediente. Você doma um cachorro, ele se torna obediente. Você doma um pássaro, qualquer animal, até mesmo uma cobra, que ela é peçonhenta, um jacaré, baleias, tudo que você existe que é nocivo, que pode nos matar. Quando você doma, ela obedece. Mas isso não quer dizer que ela está reverenciando a Deus. Porque deixa lhe faltar comida, ela te pega. O obediente, faltou comida de Deus, faltou bênção, faltou carne, faltou pão, faltou dinheiro, faltou isso, aquilo, ele se rebela contra Deus. Mas o manso, pacífico, não só o obediente, mas aquele que está num degrau a mais, um nível a mais, que em tudo ele reconhece a mão de Deus, até mesmo quando abre-se uma sepultura e vem uma catástrofe, ele vê a mão de Deus. Esse sim é digno de receber a natureza plena de Cristo na vida dele. E aí ele vai se parecer mais com Cristo. Quando ele deixa Cristo crescer mais na vida dele. A obediência, amado, traz milagres. Quando meu filho morreu e ressuscitou,
Deus me deu uma revelação, seja obediente àquilo, abandono o médico, o remédio, sofremos 4 anos. Quando cumprimos, fomos obedientes, instantaneamente ele foi curado. Por que disso? Por que disso? Vocês entendem que em tudo você está impedindo, você coloca um obstáculo. Os muros de Jericó não existem mais, já foram derrubados por Deus. Mas surgiram novos, Deus já destruiu. Entenda que tudo o que precisa acontecer sobre a face da terra, na eternidade, já aconteceu. Então o que você precisa ir lá buscar na eternidade, no reino dos céus. Nós estamos aqui no reino de Deus na terra. Precisamos nascer de novo da água e do Espírito. Precisamos crer. Crer, por isso falei, entra e traz. Pela obediência à palavra. Quando você obedece à palavra, você crê na palavra, ela gera os milagres. Eu obedeci em relação com a minha esposa, ao que Deus revelou, veio o milagre. Muitas das vezes não estão abrindo as portas, as coisas não estão acontecendo na tua vida como você deseja, é porque você não está sendo obediente. A obediência gera milagres. Agora imagine a honra, imagine honrando a Deus, tipo aquela viúva. E Jesus, ele considera importante sim as nossas ofertas. Sabe de onde que ele estava? Do lado do gasofilaço. Ele viu que aquela viúva, ela não deu o que ela tinha, o que mais ela tinha, ela deu tudo, porque ela só tinha aquilo, então ela deu tudo. Deus é um Deus de tudo, amado. Deus não é um Deus de pedaço e de metade, Deus é um Deus de tudo. Você tem tudo dele, então você precisa dar tudo para ele. Só quando você der tudo, der o seu corpo como um sacrifício vivo, der os louvores que não foram entoados, as aulas que não foram ministradas, as orações que não saíram dos teus lábios, as danças que não existiram de adoração, enfim, as palavras que não foram ministradas. Deus é um Deus de tudo. Quando nós dermos tudo de nós para Ele, Ele será tudo em nossa vida e nos dará tudo o que é necessário. Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar. Então tudo já está feito. Vocês e eu, nós não vamos fazer nada. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer é dEle, como o realizar. Por isso que nós estamos nos projetando para sermos obedientes e termos uma vida em Deus, uma vida no Espírito, porque Ele vai colocar o desejo em nós, e Ele mesmo vai realizar através de nós. A obediência precisava ser conhecida de todos, precisou de um corpo, Jesus. A obediência de Cristo precisa novamente ser conhecida de todos. Ele precisa de um corpo. Somos a igreja de Cristo, sim ou não? Amém? Somos o corpo de Cristo, cuja cabeça é Cristo. Agora esse corpo, ele tem sido muito rebelde. Ele não deixa Deus manifestar a sua natureza. E por faltar isso na igreja, no corpo de Cristo, cujo cabeça é Cristo, nós padecemos. Ao invés de nós irmos contra as portas do inferno, porque elas não devem prevalecer, parece que as portas ganham perninhas e elas vêm contra a igreja. E ao invés de nós derribarmos as portas do inferno e termos um avanço do evangelho, nós vemos o inferno avançando para dentro da igreja, tornando a igreja mundana e retirando os santos, os filhos, porque eles não estão o quê? Alicerçados na obediência à palavra. Não adianta você ter conhecimento, saber da palavra, mas não vivê-la. Nenhum valor tem você conhecer, ter versículos de cor como eu, sendo que na hora que mais precisa Deus te provar, você espana. Você não consegue ficar debaixo, no meio. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não abriram mão, não abdicaram
de só se prostrarem diante de Deus. Eles não abriram mão de se prostrarem só diante de Deus. Não se prostraram diante de uma estátua. Eles preferiram ir para a fornalha 7 vezes mais acesa, para acabar com a raça deles. E eles foram bastante convictos daquilo que eles entendiam que Deus era para eles. Se for da vontade de Deus, Ele vai nos livrar. Agora, se não for da vontade de Deus, que assim seja feita a tua vontade, nós morreremos. E foram convictos, obedientes à palavra, porque eram pessoas de propósitos, eram pessoas que estavam convictos do teu propósito, e eles sabiam que a parte deles era confiar, era obedecer. O obediente, ele já consegue os milagres. Agora imagine aquele que honra a Deus, aquele que teme a Deus. Temor é zelo em agradar a Deus, a Jesus. É um zelo, é um amor descomunal, é um amor que ele não divide com a sua esposa, por mais bela que ela seja, o seu esposo mais belo que seja, seus filhos mais bênção que sejam, ele não divide. Só que infelizmente o amor verdadeiro não tem existido em relação a Deus. Falar eu te amo, Deus, como foi louvado, é bonito. Só que quando Deus pede o teu Isaac, o que tu vai fazer? Vai correr escondê-lo? Não. Por isso que ele é pai de multidão. Um homem considerado um pai na fé, porque ele obedeceu a Deus, a voz de Deus, e não teve por usurpação guardar aquela criança. O que Deus exige da tua igreja é isso. Deus falou, está falado, Ele é. Obedeça por fé. Obedeça por fé. Vá, fale, faça. Depois Ele vai saber o porquê. Por que tem algumas pessoas que eu pego no pé? Vou dizer alguns nomes, eles vão ficar bravos, mas o problema deles. Pega no pé da Rosângela, do Lucas e tantos outros que tem aqui, que eu bato firme mesmo. Mas eu de novo, pega no meu pé. Sabe por quê? Deus hoje vai dizer, porque Ele falou para mim o tamanho da obra que Deus tem. Então daquele que mais Ele vai exigir, mais Ele pega no pé. Já veio o pastor Branco, o apóstolo, não pegando no meu pé. Larga de mim. Não largo, porque eu tenho que bater na tecla de vocês e tantos outros, porque grande é a obra do Senhor. Quanto mais Deus vai exigir, mais Deus tem com aquela vida, mais o inimigo chega firme, mais ele quer retirar as pessoas do caminho do Senhor. Mas o que vai permitir que se cumpra a palavra de Deus na minha vida? A obediência. E algo a mais, que eu não posso entrar, deixa para o próximo domingo, que é a reverência, a honra. Não faça só aquilo que lhe pedem, faça algo a mais. Não produza só aquilo por obediência, produza mais. Que Deus lhe conhece o coração e a intenção do coração e da mente das pessoas. O que você arrazoar na tua mente, Ele já sabe, já sabia, já sabe. Então não compensa tentarmos ludibriar a Deus. Quando você fala, eu já sei desse assunto, eu já sei dessa palavra, eu já sei desse ensino, você não sabe nada. Você está aqui para aprender, a ter revelação do Espírito. Saber todo mundo sabe. E por que não tem aplicabilidade na tua vida? Quantos abrem a Bíblia e diz assim: pelas tuas feridas e pisaduras, o Senhor Jesus levou as minhas dores, minhas enfermidades sobre Ele. Aí eu vou ler agora Isaías 55:11, porque o pastor falou, que diz lá, que a palavra não passará em vão vazia, antes cumprirá o desígnio para a qual ela foi criada. Agora Deus está enrolado comigo. Vou agora em Jeremias 1:12, e o Senhor vela pelo cumprimento da tua palavra. Agora o Senhor tem que me dar. Dá o que está escrito. Quantos oram segundo o que está escrito e nada acontece? Que Deus sabe a procedência do seu pedido. Deus sabe a procedência do seu pedido. Deus conhece o teu coração e o meu.
Deus sabe o momento de todas as coisas. Eclesiastes 3:1. Há um momento para todas as coisas. Um momento de nós sermos tratados. Que nós abramos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, e que Cristo comece a crescer. Mas crescer, crescer, crescer a ponto de nos invadir totalmente. De não ser mais nós que vivemos, mas Cristo vivendo por nós. Então, muito antes de você achar que está fazendo a obra, procure achar em Deus se você está fazendo a obra que Ele determinou para que você fizesse em particular. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Segue. Façam tudo sem queixas nem discussões. Segue. Para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Há outras traduções como luzeiros. É isso que nós precisamos. Você sabia que quando a obediência de Deus, agora é algo forte. Vai em 2 Coríntios, já vou encerrar. 2 Coríntios 10, 5 e 6. Deixa eu emendar com essa palavra e vou parar só nesses versículos mesmo. Presta atenção, vou juntar as duas situações. Quando há obediência num ser humano, num filho, quando a obediência da igreja a uma visão, à direção de Deus, eu vou agora por revelação dizer para vocês o que desencadeia na igreja, o que desencadeia naqueles que estão próximos de você, seja no teu trabalho, onde você estiver, a obediência, porque nós somos luzeiros, nós somos luz, nós brilhamos. Quando isso começa a evidenciar na obediência da igreja, do ser humano, do Filho de Deus, desencadeia a exposição dos desobedientes, sabia? E às vezes o desobediente é você mesmo, sou eu mesmo. Desencadeia na vida do meu próximo e em mim mesmo. Toda vez que eu busco obedecer, por Cristo entrar dentro de mim, por Cristo crescer em justiça, em mansidão, em humildade, de forma pacífica, de forma obediente, de forma honrosa, em mim mesmo, vai sendo jogado para fora, que nem quando você começa a espremer um berne, ele vai saindo assim para fora, ele vai sendo exposto. Expõe em mim mesmo o que de ruim existe, o que de desobediência existe, como começa a expor toda a igreja, todo o corpo de Cristo. Nós estamos obedecendo a uma visão, a palavra salvação ela tem uma visão, e nós nos perguntamos, o que está acontecendo, por que disso, por que daquilo? Porque começa a expor os desobedientes. Os desobedientes começam a ser expostos. Os desobedientes começam a serem expostos. Porque quando a luz começa a brilhar, quando a presença de Deus começa a preencher o ser humano, a começar por mim, eu exalo a desobediência. Deus começa a separar, porque aonde Deus está, o diabo não está. Onde o diabo está, Deus não está. Mas quando Deus chega e entra na pessoa de Cristo Jesus, na pessoa do Senhor Espírito Santo, não há espaço. Então começa a ser externada a desobediência em mim e quem está próximo. É muito forte isso. E está aqui. Lendo o que o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios: destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Outras traduções, contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Segue. E estaremos prontos para punir, em outras traduções, disciplinar, expor todo ato de desobediência, uma vez que estando completa a obediência de vocês, quando a obediência de uma igreja está completa, quando a obediência de você, quando a obediência na tua vida, na minha vida se torna uma obediência completa, Cristo completo, na plenitude do teu ser, com toda a tua natureza, sendo Ele dentro de nós, não mais nós nos tornamos justiça de Deus. A obediência começa a castigar os desobedientes, a obediência de um começa a levar ao castigo dos demais.
Essa é a revelação que Deus me deu. Quando há um povo obediente, leva-se o castigo aos desobedientes. Porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo, não tem como, começa a haver a separação. Quando Jesus disse, você só pensa que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada, filho contra pai, pai contra filho. É a separação dos que são daqueles que não são. Os que obedecem, tem que haver uma circuncisão, tem que haver a separação. E toda vez que a obediência encampa um ser, toda vez que Cristo é tudo naquela vida, você é obediente em todos os aspectos, até se for necessário uma morte de cruz, começa a separar os desobedientes. Pegando a revelação de 2 Coríntios 10, 5 e 6, nós nos tornamos, lá que disse em Filipenses, luzeiros, luz, nós começamos a brilhar. E começa todos aqueles que estão ao nosso derredor, com uma vida meio torta, de qualquer jeito, levando a lavanter a vida, um pé dentro da igreja, outro fora, começa a evidenciar a desobediência, as pessoas que são desobedientes. Para não ficar na minha fala, eu tenho aqui o que Deus me colocou. A maior expressão de obediência é a palavra honra, enquanto a obediência pode ser um ato, a honra é uma atitude de coração. Estamos à porta de ver toda a desobediência sendo castigada pela obediência, é o que Deus me mandou escrever. A obediência desta igreja à visão de Deus tem exposto toda a desobediência das pessoas. Quanto mais nós obedecemos, mais nós atraímos o castigo sobre os atos de desobediência. Você é um instrumento de justiça para castigar toda a desobediência. Quando Cristo cresce em você, quando a luz cresce em você, tudo se expõe, o bem e o mal. A obediência está avançando, quando ela avança dentro de mim, dentro de você, a desobediência será castigada. Olhe para você, se você for obediente em tudo, Deus está te fazendo ser um instrumento da justiça dele. Não clame para que venha a justiça dos céus, porque assim como ele é justo, e este justo vive dentro de si, sua justiça está crescendo para expor a injustiça. Não clame por justiça vinda dos céus, clame por Cristo dentro de você. A maior justiça é quando ele cresce em justiça, e as injustiças serão destruídas. Quando nós obedecemos, amado, a Cristo em tudo, nós ficamos cheios da natureza de Cristo. Quando nós ficamos cheios da natureza de Cristo, precisa existir uma mudança na nossa vida. Não há como dizermos que somos de Cristo, se não há mudança, transformação em atitudes, em pensamento. Eu era pessimista, eu era incrédulo, tudo eu murmurava. Murmurações destroem as bênçãos de Deus. As murmurações, as reclamações, elas é como tem um carburador de carro antigo, entra um cisco, as murmurações impedem aquele veículo de andar. Impede Deus de cumprir, de completar a obra dele na tua vida. E Deus nos levanta em obediência, porque se nós formos uma igreja obediente em Botucatu, Deus vai trazer a justiça dele sobre esta cidade. E aqueles que são desobedientes, injustos, ao ver a luz, ao ver o impacto da presença, da glória e do poder de Deus, no grande avivamento que ocorrerá nesta cidade, ou eles converterão a sua vida ao Senhor de fato e de direito, de verdade, ou eles não conseguirão ficar os injustos, os iníquos na congregação dos justos. Deus já encampou esta cidade de Botucatu. Deus, ele vai expandir como uma onda, como foi as bombas em Hiroshima e Nagasaki, aquela bomba atômica que vai desencadeando a destruição. Deus vai destruir toda a obra do maligno. Não vai destruir a vida das pessoas, vai destruir a obra do maligno, para dar mais uma chance dessas pessoas obedecerem a Cristo em todos os aspectos. Ao as pessoas inventarem ou premeditarem abrir a tua boca, que eu te louvo, eu te bendigo, eu te amo,
como era a letra do louvor, ela vai pensar 2, 3 vezes, porque ela poderá estar sendo uma pessoa hipócrita, em falando aquilo que ela não sente, aquilo que não existe dentro dela. E Deus abomina os hipócritas, porque como eu comecei e iniciei, você pode estar prostrado fisicamente, de joelho ao chão, derrubando até lágrimas, orando em línguas, rolando que nem um quibe para o chão, para lá, para cá, mas dentro de você, eu não mudo, eu não penso assim, eu não acho que tem que ser assim, se fosse eu faria assim, se fosse eu faria dessa forma. Não, a pessoa está em pé, em rebelião contra a palavra de Deus, contra o pastor, contra o apóstolo, seja o raio que for. Raio em relação a mim, Deus, reverência a ele, raio de pastor, apóstolo. Muito antes de reverenciarmos a ele em prostração física, se prostre no teu espírito. Temos que ter mais mansidão, temos que em tudo aguardar o tempo do Senhor para as nossas vidas. Aguardar o tempo do Senhor. Há tempo de se humilhar, seja humilhado. Há tempo de ser exaltado, seja exaltado. Há tempo de você ser abatido, concorde, aceite, seja abatido. É tempo de morrer, para os nossos ideais, objetivos, para os nossos planos, para os nossos propósitos, e vivenciar tão somente a vontade do Pai. Só como agradar a Deus, vivendo para agradar e cumprir a tua vontade. Ela é boa, agradável e perfeita. Há 3 estágios da vontade de Deus. Eu estou na boa, tá bom, amém. Mas tem a perfeita. E tem a perfeita. Boa, tem a agradável, melhor dizendo, e tem a perfeita. Eu quero atingir a perfeita. Amém? O que é obediência? É obedecer a alguém para evitar que alguém te chame a atenção. Está bom eu ser obediente? Sim, em termos. Seja um obediente, mas algo a mais. Honre em atitude feita de coração. Amém? Tem muita coisa, mas Deus manda eu ficar só aqui. Nunca preguei tão pouco na minha vida. Nunca preguei tão pouco.